Então, gente, bem-vindo a mais um caso bizarro. Dessa vez a gente tá com uma convidada especial, que é a Nanats. Gente, Aê! eu tô muito emocionada, sério. Ouvindo a sua Ai, voz, tipo assim, eu tô ouvindo o podcast, mas ao mesmo tempo eu tô dentro do podcast. Maravilhoso. olha, eu quero muito que você ouça esse podcast, porque você vai ficar assim, gente, mas como assim? Lembra que no Ai, dia que eu te adicionei no WhatsApp, você mandou pra mim o áudio? Que eu do falei. disclaimer, né? É, eu falei, ai, tô muito emocionada. Ai, foi muito legal. Então, bom, vamos aí, né? Acho que a gente já começou a falar aqui como você tá desde o início do podcast. Eu até tava comentando um pouquinho antes da gente gravar que eu lembro de você desde o início indicando a gente. Inclusive, muita gente veio por conta de você. Vai, a Nanatos falou do podcast, a Nanatos falou. Então a gente falou, caramba, que legal e tal. E eu queria que você contasse um pouquinho como é que você ficou sabendo da gente, se você lembra, de onde que rolou. Então, na verdade, assim, eu me interesso pelo assunto true crime, assim, sem, mesmo antes de eu saber exatamente o que eu gostava, qual era o nome desse negócio todo. Que eu Aham. já me interessava, na verdade, quando saíam, sabe, aquelas edições especiais na Super Interessante, sabe, Sim. umas coisas assim. Então De eu já. psicopata, de É, mente exatamente, de criminosa. psicopata, crimes reais e tal. E eu lembro que eu tava na faculdade, assim, nessa época, e eu morava em República. E as minhas amigas da República achavam, tipo assim, muito esquisito. Tipo, eu era muito julgada. E eu falava pra elas, gente, eu não sei explicar, mas eu gosto muito, eu acho muito interessante. Tem Aham. uma coisa, assim, também, que é que a minha família, ela foi sustentada há muitos anos por filmes de terror. Inclusive, é até hoje. Meu pai tem um canal de streaming. Posso fazer o merchan aqui? Claro. Se chama Darkflix, que é só de filmes de terror, suspense e tal. E antes de existir streaming, ele tinha locadora, depois ele teve uma distribuidora que era focada em filmes de terror, teve uma revista que era de filmes de Gente. terror. Então Não, pera, então essa já tá na sua família. total, essa coisa do entretenimento de terror sempre esteve na minha família. Então, eu enxergo esses filmes de terror, histórias de true crime, livros de crime, como entretenimento. Eu não sinto. É como se fosse legal ter medo, sabe? É porque é uma Aham. sensação de medo controlado. E eu também me Sim. interesso muito por psicologia, essas coisas. Então juntou tudo e eu tô amando, que tá super na moda agora. As pessoas não me acham mais tão estranha. E aí eu conheci a Bel por me interessar por esses temas e tal, porque Sim. ela fazia, né, uns vídeos sobre crimes reais. Aí eu fiquei muito fã dela, sou muito fã até hoje. E assim que ela Aham. lançou o podcast, fiquei enlouquecida e desde então eu ouço todos e eu sou muito fã. Ai, que tudo. Não, sério. Mas assim, pera, vamos por partes. Eu preciso muito saber essa história do seu pai. Eu fiquei muito interessada. E como é que foi isso de ter esse canal, de ter. Você falou que ele tinha uma locadora, mas vocês acabavam. Por que ele foi pro caminho do horror, assim? Tipo. Porque na locadora eu imagino que eram vários, né? Eram todos os tipos de filmes. Mas quando ele criou esse canal, ele foi pro horror, porque é o que vocês mais consumiam? Como é que é? Então, a gente já conversou disso uma vez, né? Porque é muito doido, porque eu tinha 5 anos e tava passando um assassinato na televisão, sabe? Assim, de casa, normal. Então Sim. eu me acostumei a ver essas cenas desde muito novinha, assim. E aí eu cheguei a perguntar pra ele já, tipo, mas e aí, como tudo isso começou? Por que você gosta tanto? E é uma coisa parecida, é uma relação parecida com a minha também. Porque ele tem, tipo, muitas memórias afetivas de filme de terror, segundo ele. Que ele tem um irmão mais velho, que é, tipo, o melhor amigo dele até hoje. E quando ele era criança, o irmão dele ficava até tarde assistindo filme de terror. Só que ele ficava com medo. E aí ele ia acordar o meu pai, que era mais novinho que ele. Tipo, "Ô, vem ver filme aqui comigo e tal, não sei o quê. Não falava que tava com medo, né? E Aham. aí ele também começou a ver muito novinho e ele tem essa memória de assistir filme com o irmão dele. Eles ficavam zoando quem que tava com medo, quem não tava. Falava que ele virava à noite, de criancinha, assim, assistindo filme de terror. E aí ele sempre gostou também de... Parecido comigo também, de cinema, de histórias em quadrinhos, assim, em geral. E ele foi se interessando ainda mais por esse gênero, por ele gostar, por ele ter esse histórico familiar. Aham. E aí, como eu falei, primeiro foi com a locadora, e aí depois ele começou a trabalhar, se eu não me engano, como
representante de vendas da Videolar, eu acho que era esse o nome. Gente, deve ter gente muito novinha que nem sabe do que a gente tá falando aqui, né? Sim. Mas antigamente existia um negócio chamado fita VHS pra você ver filme e aí você alugava na locadora. Sim, você tinha que rebobinar depois que terminava, gente. Nessa facilidade aí hoje que você dá um play no streaming, já vai o episódio, você não precisa nem rebobinar o episódio. Não, era todo um transtorno pra ver o filme. E aí eu acho que teve um pouco de oportunidade também na época, sabe? Acho que tava faltando alguma coisa assim no mercado e ele também gostava. E ele tinha, como ele tem até hoje, muito conhecimento na área. Então, inclusive na Darkflix tem muito filme underground, assim, sabe? Pra quem é muito fã de terror mesmo. Então ele começou, eu acho que era uma publicação que se chamava Cinemonstro, é super antigo. E aí eu tinha uns 13 anos, assim, na época, eu ia em vários festivais com ele de terror, que ele era convidado pra entregar o prêmio pros diretores do Brasil, era muito, muito legal. Aí depois ele fez outras coisas, ele é autônomo, né? Então, tipo assim, abre empresa, aí fecha empresa, aí abre outra, aí não dá certo, aí outra dá certo. E aí agora ele tava numa... Acho que ele começou a Darkflix, deve ter uns 3 ou 4 anos. Que aí, né, começou a cair, tipo, ele... trabalhava com VHS, aí depois com DVD, Blu-ray, e aí as mídias foram mudando e ele foi se atualizando. Então o momento era de streaming, e aí ele percebeu esse gap no mercado, né? Que é na época, agora eu nem sei, deve ter outros, mas não tinha nenhum no Brasil que era focado em filmes de terror. Então ele já tinha vários direitos de uso de vários filmes que ele já tinha trabalhado antes, filmes muito antigos e tal. Ele já sabia os esquemas para conseguir legendar essas coisas. E aí ele montou aí a Darkflix e tá rolando super. Que foda. Eu já ouvi falar da Darkflix. Gente, como assim? É do seu pai, sabe? Amiga, e meu pai é um fofo. Se vocês quiserem convidar ele pra vir aqui, conversar, ele é um amor. Muito legal. Não, eu já achei muito interessante. Eu não tinha nem ideia, assim. Então, achei muito, muito legal mesmo saber esse lado aí. E você? Vamos falar de você agora. Quem que é a Nanats? Conta um pouquinho. Profissão, creator, enfim, de tudo. Vamos lá, Nanats, profissão creator. Eu gosto de falar que eu sou uma blogueira artística. Chiquérrimo. Eu comecei assim, na verdade, aí aos poucos eu fui expandindo um pouco mais os assuntos. Então eu comecei falando principalmente sobre desenho. Na verdade, eu comecei postando os meus desenhos na internet, também misturado um pouco com os meus textos, tal, que eu acho que foi o que fez bastante diferença, assim, foi o meu diferencial na época, que é uma coisa meio desenhar memes, sabe assim? Só que aí mistura que, tipo, porque é um desenho que ao mesmo tempo que pode ser engraçado ou ter alguma mensagem importante, é um desenho que é bonito, então as pessoas querem compartilhar e tal, e aí eu fui crescendo na internet dessa forma. Eu tinha muita vontade de trabalhar por conta própria, né? Então eu já trabalhava com mídias sociais antes, parecida com você. Já tava lá no rolê. Já tava ali, só não tinha uma coisa que fosse minha. E aí eu comecei a ganhar muito seguidor e tal por conta dos desenhos. E aí, como eu já tinha um certo conhecimento na área, eu comecei a me ligar. Falei, nossa, acho que eu vou fazer um canal no YouTube. Vou fazer aqui um perfil mais focado pra ver se eu consigo uns trabalhos de desenho, né? Nem pensava ainda em fazer trabalhos de publicidade, assim. E aí foi crescendo e aos poucos foi acontecendo, sabe? Fechando trabalhos e tal. Aí eu comecei a mostrar os desenhos no YouTube, as pessoas queriam saber um pouquinho mais de mim. Aí eu fui expandindo, falei, agora eu vou falar de material de desenho também, agora eu vou ensinar a desenhar, agora eu vou mostrar um pouquinho da minha casa, sabe? Então eu brinco que é tudo que tem a ver com estética, eu gosto de falar e mostrar e tal. E tamo aí, tipo, eu ouço muito podcasts de true crime e documentários também enquanto eu desenho. Então esse é um outro motivo também de eu consumir tanto esse tipo de conteúdo. Muitas ilustradoras falam isso, que elas, tipo, acabam... que não sei por que elas precisam ouvir alguma coisa pra poder concentrar. E aí não sei por que true crime muitas vezes dá essa ajuda, né, na concentração. Acho bem interessante, assim, curioso. Então, eu tenho a impressão de que pelo menos, eu gosto de ouvir alguma história. E o true crime tem muito isso. No fim, é uma historinha, né, que você conta ali. Então, tem até alguns outros que eu tô descobrindo aí que são, na verdade, um podcast de histórias aleatórias. As pessoas mandam alguma história e a pessoa lê. Então, esse tipo eu também gosto. Mas
Ah, eu De também Eu curto. A Bel falou isso uma vez, que acho que é conteúdo meio tenso, sabe? Eu não gosto de, tipo, ler um livro e sair a mesma pessoa depois. Então eu Sim, gosto de um negócio pesadão mesmo. Então eu prefiro o True Crime. da nossa tribo. Exato. Então tá, bom. Pra quem não sabe, eu convidei a Nanatsu aqui hoje pra gente fazer o Reagindo a Casos Bizarros, que é um quadro que os ouvintes, né, mandam os casos bizarros. Antigamente eu chegava aqui, contava um caso, e ainda vai ter, né, episódios desse tipo, que eu venho, conto um caso especificamente, tipo da Elisa Lam, ou então aquelas que já vai esquecendo, né, da Lady Di, enfim, os casos aí que eu já falei. E aí tem esses reagindo a casos bizarros, que é basicamente vocês mandam pra gente os casos e aí eu trago algum convidado pra gente reagir em tempo real. Então a gente tá até com vontade de fazer esse quadro que seja ao vivo no YouTube daqui pra frente. Ai, Se a galera adorei. curtir e tal, acho que pode ser bem bacana. Mas, por enquanto, acho que tem já essa troca e já é também um quadro que a gente sempre coloca com vídeo. Então, se você estiver ouvindo aqui no podcast, sabe que também tem a opção no YouTube, caso você queira ver a nossa carinha reagindo. Nossa carinha linda reagindo. E é isso. Bora começar, então? Bora lá. Bora, eu vou começar, então, com um caso aqui que se chama A Pequena Sereia. Obviamente, eu que dei esse título, né? Tem uns que a galera tá mandando agora com título. Eu tô achando maravilhoso. Porque às vezes eles não fazem o títulozinho. Eu gosto de colocar um título porque eu acho que dá o tchan pra história, né? Muda tudo, já fica ansioso pra ouvir, Já né? fica. Mas agora o pessoal tá super espertinho. Bom. Oi, Mabê. Oi, Carol, se estiver reagindo também. Meu nome é Tayla Cidrone, sou de Manaus, Amazonas. Já mandei outro caso bizarro aqui, mas não sei se viram. Então, essa é outra situação que aconteceu comigo, curiosa para ver qual título vão escolher. A Pequena Sereia. Esse caso aconteceu quando eu tinha uns 6 ou 7 anos. Meu pai tinha acabado de falecer e eu fiquei morando com a minha mãe e minhas irmãs, na nossa casa antiga e tal. E ela não tinha máquina de lavar, só tinha um tanque daqueles azuis que a minha mãe enchia para lavar roupa. Eu não sei que tanque é esse. Eu também não, eu fiquei pensando aqui, mas eu não sei não. Tipo, um tanque... Acho que deve ser um tanque normal, né? Enfim. Com pia, sei lá, aquelas negócios. Famigerado tanquinho. Eu acho que é aqueles tanquinho. que tem... Eu acho que é o material, não é? Que tem um negócio azul. Ai, gente, eu não sei. Deve ser. Não sei, na minha casa sempre teve tanquinho de pedra, sabe? De cimento, sei lá como é que chama. Sim. Na minha casa também. Gente, quando vocês forem contar as coisas, manda também umas fotos. Às vezes ajuda, né, a gente a ilustrar. Tipo, o tanque era assim, até pra gente ter uma noção de como é que é. Mas tá. A mãe, né, enchia pra lavar roupa. De vez em quando eu gostava de brincar dentro do tanque, porque eu era pequena e pra mim era como se fosse uma piscina. Mas minha mãe não deixava muito pra não sujar a água que ela lavava roupa. Até aí, tudo bem. No entanto, como eu não era uma garota muito quieta na época, à tarde minhas irmãs estavam na escola e minha mãe estava dormindo e eu fui escondida a brincar no tanque. Fiquei lá um tempão e eu não lembro muito bem, só sei que eu acabei cochilando e acordei com umas mãos batendo por fora do tanque e levei um susto. Eu não sei como explicar pra vocês, mas o tanque era de plástico. Então foi isso que eu tinha pensado, agora que eu falei do material do tanque. Então, quando uma mão era pressionada nele, dava pra ver direitinho. Então, eu tinha certeza que era uma mão. Só que depois do susto, eu olhei pra fora e não tinha ninguém. Eu, crente que seria pega no flagra pela minha mãe, me enxuguei, fui até o quarto dela e ela ainda estava dormindo. Contei depois pra ela e ela, depois de brigar comigo, disse que era meu pai me protegendo. E hoje a gente vê o perigo que foi, pois podia ter me afogado. Não acredito muito nessas coisas, mas ainda lembro muito nítido do ocorrido. Espero que leiam, gosto muito de vocês e tô amando Além do Crime. Beijos. Gente... É o tipo de história que eu não sei se eu acho fofa ou se eu fico com medo. A Carol sempre fica apavorada quando a gente traz uma história assim. Porque eu falo, eu acho que quando é alguém da família é fofo, porque significa que alguém tá olhando pra você. E a Carol sempre, mas não quero que ninguém olhe pra mim, sabe? Tá tudo bem. Eu lembro que uma vez uma tia minha perguntou... Eu era criança, que dó. Ela perguntou pra mim
se quando ela morresse, ela aparecesse pra mim, que ela falar aparecer pra mim, né? E ela aparecesse pra mim, se eu ia gostar, né? Eu falei, não, de jeito nenhum. Ela ficou muito ofendida. Ela ficou triste. Gente, mas que tipo de pergunta é essa? Ela achou que você ia falar o quê, né? Tipo, claro, tia, aparece aí pra tomar café. Nossa, eu falei, não, vai com Deus, não precisa voltar, não. Não, tio, o que você precisar resolver comigo, resolve já agora. Não precisa. Ai, adorei. Realmente, no fim era um tanque de plástico. Já não era tão misterioso assim. Pode ir pro seu. Tá. Gente, eu vou ler um agora que se chama Já Chegou o Disco Voador? O título é seu? O título é meu. Arrasou. Adoro, deve ser história de ET, né? Então vamos lá. Esse carro... Já comecei com tudo, eu tô nervosa. Tô nervosa que eu tenho medo de ET. Você tem medo de... Como assim? Você chega aqui e você fala que não tem medo de Não, caso, mas calma. Uma coisa é true crime, a outra é ET. Ninguém me falou, fui enganada. Eu preciso dar uma informação aqui que é muito importante. Duas informações, na verdade. Oh, meu Deus, você foi abduzida. Não, né? Nossa, meu Deus. Eu nasci em uma cidade muito pequenininha chamada Paraguaçu, que fica em Minas. Por acaso, fica do lado de Varginha. Sim. Então, assim, meu pai, né, do terror, tipo, eu fui criada na base do, tipo, se você não fizer tal coisa, o ET de Varginha vai te pegar, sabe? Ai, tadinha. Eu tinha muito medo. E a outra informação é que, por eu ser de Paraguaçu, eu tenho muitos causos, e eu vou contar um aqui hoje também. Ai, quero. Então, vamos lá. Primeiro eu vou ler aqui esse caos. Eu posso falar o nome da pessoa ou não? Pode. Então tá, vou contar primeiro o caos da Marcela. Esse caso bizarro aconteceu comigo e com meus pais. Era noite de São João e nós morávamos no Laranjal, um bairro de Pelotas, Rio Grande do Sul, onde tem a Lagoa dos Patos. Toda cidade tem a Lagoa dos Patos, tem, né? Super. Mas é bom pra ilustrar, que aí cada um pega a sua Lagoa dos Patos e põe na cabeça. Eu tinha uns 5 anos e meu pai queria me mostrar a fogueira de São João. Para entrar no Laranjal tinha 2 estradas, uma que levava a entrada normal e outra estrada de chão. Calma, é isso? Uma que levava a entrada... É isso mesmo. Meu pai foi pela estrada de chão, que era deserta, e nas laterais tinha muito banhado, que é mato com água. Nossa, eu não sabia. Banhado. Nossa, também não conhecia. Banhado. Até aí tudo bem. Eu estava deitada no banco de trás, não vi nada. Então surgiu no meio daquele banhado 2 disquinhos, palavras da minha mãe, que vieram em direção ao carro, numa velocidade absurda. Meus pais acharam que os discos iam entrar no vidro, mas chegando próximo ao carro, eles subiram e sumiram. Gente do céu. Meu pai, bem louco, freou o carro e perguntou para minha mãe o que ela tinha visto e deu meia volta para ir atrás. Porém, não tinha mais nada. Nossa, já pensou? Eu nunca ia fazer isso. Eu ia pro lado oposto. Total. Foi uma gritaria e uma choradeira na hora. Que horror, gente. Minha avó queria que minha mãe ligasse para o jornal para contar, mas ela não quis. Nossa, ia ter outro caos já no Brasil. Passaram algumas semanas, um piloto de avião estava sobrevoando a Lagoa dos Patos e avistou um disco enorme, tipo uma nave mãe. E dele saíam vários disquinhos, iguais... Nossa, eu arrepiei. Iguais aos que meus pais viram. O piloto desenhou e mandou para o jornal. Mandei em anexo a imagem. Meu Deus. Se você tá com medo, aí eu ia falar, só toma cuidado. É só um disco, assim, mas pode ficar meio assustado. Tá. Os boatos na época era que eles vinham buscar água aqui na Terra. Esse é apenas um dos casos bizarros da minha família. Mandarei outros. Adoro vocês. Beijão. Ai, acabei de ver aqui. Sim. Que medo. Sim, pra quem... Eu vou colocar numa thread, mas se você puder descrever também pra galera como é que é. Ai, vamos lá, vamos à minha narração da imagem. Parece um cone, tipo assim, tô falando certo, né? É tipo um cone, só que a boca maior dele, imagina que tá no chão, e a boca menorzinha tá em cima.
Sim. Era esse cone gigantesco, Tipo seria uma pirâmide, a nave. né? Exatamente, tipo uma pirâmide. Esse cone gigantesco seria a nave mãe, então, que o cara viu. E os disquinhos em cima são disquinhos mesmo, parece disquinho voador Disco voador. que os pais dela viram saindo desse cone. Ai, gente, que horror. De 96, é perto do ET de Varginha. É muito perto. Eu tinha 10 anos. Eu sou mineira também, não sei se você sabe. Sei, claro Eu que do sei. interior do sul de Minas também. Então, o ET de Varginha é muito presente na minha infância também. Nossa, acho que tava na moda, né, os ETs virem pro Brasil essa época. Pensando bem, em 96 provavelmente tinha muito esse imaginário, né? Assim, a galera falava muito sobre isso, então é o que a galera sempre fala, né? Tipo, você acredita? Gente, desculpa, se eu ver disquinhos vindo na minha direção, eu não vou ficar esperando. Exatamente. Sabe? Eu vou sair correndo. Não, essa época era muito doida. Sempre que tinha, tipo assim, Fantástico, Especial, OVNI, mano. Sim. Muito Sim, era muito. Gente, era muito surreal. Nossa. E assim, não tinha nenhum tipo de critério, né, pra mostrar as Não. matérias. Não tinha Tipo nenhum tipo de disclaimer. Não, é tipo assim, se tá aqui é verdade. É isso. Exato. Em vez se tá na internet é verdade, se tá no Fantástico é verdade. Aí depois, se fosse mentira ou não, você não ia nem saber. Porque não, aí já tinha traumatizado as crianças, era isso aí mesmo. Era por aí. Bom, vamos pro caso 2, que esse é um pouquinho tenso, que não é sobrenatural, mas bora lá. Maníaco do ônibus. Oi, Mabê, tudo bem? Primeiro eu gostaria de dizer que eu adoro modos. Minha namorada me apresentou um tempo atrás e eu não canso de ouvir. Confesso que também tenho muito medo. Em segundo lugar, eu gostaria de pedir para que você não contasse meu nome. Então a gente vai chamar ele de Alberto. Tá bom. Vamos lá. Apenas para contextualizar, desde a primeira série, eu e a minha irmã sempre fomos sozinhos para a escola. Minha mãe trabalhava muito e meu pai tinha sofrido um acidente, perdeu a perna e por conta disso não conseguia nos levar para a escola, que ficava a uns 40 minutos de ônibus de onde eu moro, que é Sorocaba, interior de São Paulo. Passado alguns anos, eu me acostumei a isso e passei a ir sozinho, já que a minha irmã mudou de período. Essa época da minha vida eu sofri muito com bullying, então eu sempre fiquei meio sozinho. Em um determinado dia, eu estava voltando para casa, era mais ou menos umas 7 horas da noite, e um homem, mais ou menos com 25 anos de idade, 1,80 m e branco, lembro perfeitamente o rosto dele, puxou o papo comigo e começamos a conversar. Ele mostrou uma história que ele estava escrevendo, etc. Ele era muito simpático e eu era uma criança e fiz a burrada de passar o meu número para ele. Todos os dias esse cara vinha falar comigo. No primeiro dia, ele conversou comigo. No segundo dia, ele desceu a rua comigo. No terceiro dia, ele comentou que tinha um ônibus, que era mais rápido e poderíamos pegá-lo. Esse outro ônibus parava em um bairro diferente para o meu, mas para chegar até a minha casa, eu teria que atravessar um matagal. No quarto dia, que supostamente iríamos pegar esse ônibus, minha mãe falou para eu não ir para a escola porque ela achava que eu não devia. Achei estranho, mas concordei. No horário em que eu voltava da escola, esse homem começou a me ligar várias vezes, me mandou inúmeras mensagens, perguntando onde eu estava, foi bem estranho. Depois desse dia, eu escolhi o número dele e o vi apenas algumas outras vezes. Não sei se ele iria fazer algo ou se era apenas um cara estranho, mas me assusto quando lembro dessa história. Nunca contei essa história pra ninguém, espero que não tenha ficado confuso. Adoro o podcast, parabéns pelo trabalho. Gente, que é o tipo horror. de história que eu fico falando que é pior do que ver espírito. É você ver uma pessoa de verdade. Porque, primeiro que é assustador, né? A gente não dá pra saber o que ia acontecer de fato. Mas, cara, sempre me apavora, assim, a ideia de um adulto estranho conversando com uma criança, assim. Não tem final feliz pra isso, né? A gente sempre pensa, assim... E a gente frisa muito também nos nossos episódios pra gente tomar esse cuidado, né? Quando é criança, olhar muito bem. Porque hoje em dia você tá com tecnologia, né? Ele falou que ele tava com celular, então ele já tinha celular. Porque quando eu era criança não existia celular. Então, acho que a gente também era menos propenso a ter algumas... a esse tipo de coisa, assim, né? A gente não teria esse acesso à internet tão fácil. Mas pensando no mundo hoje, é muito difícil você deixar uma criança longe da internet, né?
Tipo, você precisa controlar muito, você precisa entender muito. Então, cara, eu acho que, sei lá, sua mãe sentiu alguma coisa, Nossa, né? que Tipo, medo! Horrível. Não, e Horrível. alguma coisa ia acontecer, porque não é normal, né? Um cara, tipo, aleatório, puxar Sim. assunto, sabe? Andar com E você ficar na perseguindo, rua. Nossa, né? que horror. Meu Deus do céu. Eu acho que eu sempre ia lembrar dessa história, né? Se eu fosse ele, sempre ia lembrar dessa história e ia dar um negócio ruim, assim. Nossa, poderia ter dado muito ruim. Poderia ter dado muito ruim. E ele não contou pra mãe dele aconteceu. na época? Acho que não, né? Parece Pelo que que eu não. entendi, não. Parece que não. Isso é muito foda, né? Porque a gente tem essa mania quando criança de achar que as coisas são nossa culpa, né? De ter medo de falar pros pais. A gente não consegue. Não deve ser. Ou às vezes não tem a malícia, né? No caso, ele até. Acho que ele teve. Ele realmente parecia não ter a malícia ali. Mas aí quando o cara ficou ligando e tal, talvez deva ter assustado e aí ele excluiu. Mas até então ele parecia não ter malícia, né? Então é muito louco isso, porque muitas vezes esses adultos, né, essas pessoas se aproveitam disso nessa vulnerabilidade, ou de você ser muito inocente, ou de você ter medo de falar com os pais, né? Nossa, eu falava tudo pra minha mãe, gente. Nossa, eu também. Eu tive essa. Apesar de eu ter crescido na cidade pequena, que eu falo que eu tenho vários traumas dos causos. Mas tinha uns causos também que era, tipo assim, era um homem estranho, o homem do saco, né? Sim. Aí eu que você tá andando na rua, ele pega você. Então, eu, desde pequenininha, eu ficava em choque. Eu também ia pra escolinha a pé, assim, porque era pequenininho lá a cidade. Ainda é pequena, não aumentou. E aí, vinha algum adulto, só tava eu, já ficava, meu Deus, ficava em choque. Meu irmão também, quando ele era criancinha, eu era um pouquinho mais velha, eu falava pra ele, olha, não fala com ninguém, tipo assim, não passa informação nenhuma, sai correndo, seja esquisito, mas não seja, entendeu? Espero que não aconteça nada. É. É foda. Foda. Ó, o meu caos aqui, o título já é tenso também, hein? Como é que é? Minha casa está tentando nos matar. Esse título é ela que mandou. Meu Deus. Não, e eu, né, gente? Eu tenho que falar em todas as redes sociais agora que eu acabei de me mudar. Então, eu não ia perder a oportunidade. E eu acabei de me mudar, né? E aí na sala tem um armário que é onde fica sei lá como é que chama isso, a saída do ar-condicionado. Ah, tá. Não, a saída do ar. É um armário que não serve pra nada, ele só guarda esse negócio. E aí atrás ele é aberto. Tipo, tem grade, né, para os gatos não caírem lá embaixo, mas ele é aberto. Então quando venta, a porta começa a abrir. E eu não sabia disso, eu tava lá hoje tirando foto e tal, de repente fez plá. Aí eu falei, nossa, Samuel, meu Deus, já tá aprontando, né, que é o gato e tal. Aí o Samuel lá do outro lado, assim, tipo, o que você tá falando? Aí eu fiquei em choque, aí o Lucas falou, né, minha namorada, não, é o ar lá fora. Eu falei, meu Deus, primeiro dia na casa eu descubro que é amaldiçoado, não dá. Não dá. Isso que você falou é muito louco, porque às vezes as pessoas... Você sempre vê em filme, né, e aí as pessoas... Não sei o que, tá acontecendo alguma coisa muito estranha. Aí no dia seguinte acontece uma coisa muito estranha e você fala, gente, como que as pessoas não vão embora? Mas, gente, não dá pra você pegar as coisas e ir embora, você assinou o contrato, sabe? Tipo... Acabei de pagar o aluguel. Tem coisa de filme que, assim, desculpa, mas a gente tem que ir, sim. Entendeu? Tem umas coisas que acontecem em filme que eu falei assim, olha, não tem contrato, ou então tem que criar uma cláusula no contrato. Tipo assim, em caso de assombração... A gente pode quebrar, mas é foda, meu, pensar nisso, né? Imagina se você passa por uma coisa bizarra, tipo, cara, faz 2 dias que você tá aí, você vai fazer o quê? Nossa senhora. Imagina, você liga na imobiliária, então, queria cancelar o contrato porque a porta tá abrindo sozinha. Enfim, vamos aqui pra Minha Casa Está Tentando Nos Matar, que eu espero que não seja o caso aqui de casa também. Olá, Mabê e Nanás. Essa aqui já sabia que eu ia estar colante aqui. Tudo bem com vocês? Me chamo Ana e sou do Rio Grande do Sul. Meu caso é sobre as coisas estranhas que vêm acontecendo na minha casa há alguns meses. Ixi, meu Deus do céu. Essa casa é nova. Meu pai construiu ela alguns anos atrás, quase no fim da cidade. Então estamos a uma quadra de uma floresta enorme. Bom, se foi o pai dela que construiu, pelo menos, né, não aconteceu de ninguém morrer lá dentro, alguma coisa assim, né? Não tem um passado sombrio. Mais tranquilo. Mas é do lado de uma floresta, né? Vale lembrar. Exatamente.
Há 2 meses atrás, tudo começou a ficar estranho. Reticências. Primeiro, estávamos toda a família na cozinha quando do nada aconteceu um estouro gigante e a luz da casa inteira desligou. Mais tarde, descobrimos que um fio que passava atrás do forno tinha derretido e encostado no metal do forno, causando um curto-circuito. Nossa, gente do céu, quase morre todo mundo. O assustador é que se alguém tivesse encostado no forno na hora, teríamos com certeza morrido. E minha mãe estava a 2 passos do forno para tirar a pizza que estávamos fazendo. Nossa Senhora. Meu Deus. Um tempo depois, começamos a ouvir gotas em todos os locais da casa. Não importava onde estávamos. Sempre era o mesmo som alto de uma gota caindo numa poça de água. Chamamos alguns encanadores, mas como a casa é grande, não acharam nada. Ai, que horror. A luz começou a cair constantemente, sempre à noite. Claro, né? O demônio nunca vai apagar de dia. Nunca de dia. Nunca de dia, nunca. Descobrimos que quando colocaram o box do banheiro dos meus pais, eles tinham furado um dos tubos que passavam os fios elétricos e por isso estavam acontecendo tantos curtos. Mas ninguém conseguiu explicar porque isso só aconteceu quase 2 anos depois de nós colocarmos o box. O pinga-pinga continuava e eu tinha dificuldade pra dormir. Eu não entendo também, gente, essa galera que fala, ai, gostoso dormir com barulho de chuva. Eu acho um inferno. Eu gosto de dormir no silêncio. Imagina. Olha, chuva tudo bem, agora uma coisa pingando que você nem sabe o que é. Nossa, uau. Eu acho bem terror também. Mais coisas aconteceram. Até aí tudo bem, né? Eu coloquei aqui. Nosso portão da garagem caiu logo depois que meu pai passou o carro por baixo dele. Gente do céu. Gente, a casa tá caindo. Tá complicado, mulher. Minha lâmpada de cabeceira explodiu na minha cara. Nossa, eu tô indo de nervoso. Minha gata, que nunca tinha pegado nada maior do que uma mosca, apareceu com pássaros mortos. Meu cachorro... É o gato que tá fazendo coisa, gente. Eu posso dizer que é o gato. Meu cachorro começou a uivar no meio da madrugada, coisa que ele nunca fez. E o som da água continuava. 2 dias antes do Natal, eu acordei cedo, desci pra pegar um copo d'água e passei pela sala. O som continuava enquanto eu passei pela porta da cozinha e abri a geladeira. E então, silêncio. Deve ter durado alguns segundos, mas eu senti como minutos. E de repente, bum! Ó, gostou do sonoplastia? Olha, amei. Um barulho gigantesco na sala. Corri pra porta pra ver o que era, mas quando tentei abrir a porta, ela estava muito pesada, como se tivesse algo segurando. Ai, gente, não quero ler o resto. É isso, obrigada. Acabou aqui Adorei a história. participação. Gritei para meus pais e ouvi eles descendo. Ouvi meu pai tirando o que estava trancando a porta e então vi que todo o gesso da sala tinha caído na mesma hora, junto com muita água. Como assim, gente? Se eu tivesse descido alguns segundos mais tarde, eu poderia ter sido atingida. Eu entendi isso. Eu poderia ter sido atingida por tudo aquilo e provavelmente teria morrido. O vazamento vinha do banheiro do 2º andar, num ponto muito escondido que ninguém percebeu que era ali o problema. Desde então, nada mais estranho aconteceu. Não sei que espírito ou demônio tinha se apossado da minha casa, mas ele parece que ficou satisfeito em quase nos matar. Enfim, vamos continuar morando na casa. Acho que nada mais vai acontecer, mas cada barulhinho no meio da noite já me deixa arrepiada. Muito obrigada pela atenção e pelo podcast maravilhoso. Descobri ele faz alguns dias e estou maratonando sem parar. Um abraço virtual pra vocês. Amiga, meu Deus. Primeiro, esse pra mim, esse é um bom exemplo de tipo, fuja dessa casa agora. Mas olha, todos os problemas aqui que ela falou tem a ver com infraestrutura da casa. Tipo, eu não acho que possa ter... Aliás, eu espero. Que foi o pai dela que fez, então assim... eu acho que o amaldiçoado é o seu pai, amiga, eu tô brincando. Amiga. Eu acho que tem que olhar aí, sei lá, meu, esse... É que é foda, porque coisa que tem a ver com tubo, né, com fiação elétrica, isso é muito foda. Isso é muito foda, mas o gesso não tem nada a ver com isso, né? Tipo, do gesso cair, assim, do teto. E o cachorro uivando e o gato trazendo morto. Gaviões mortos, eram pássaros enormes. Já entra, né, tipo, gaviões.
tem alguma coisa... eu acho que a parte de pássaros mortos, muito provavelmente, o pássaro já estava morto, o gatinho trouxe. Porque o gato tem essa coisa de trazer presente, né? Ele tava vendo todo mundo da casa estressado. Falou, não, vou trazer um pássaro morto. Presentinho. Pra vocês ficarem felizes. Quando eu morei numa casa muitos anos atrás, uma vez meu gato trouxe um ratinho morto. Ai, meu Deus. Sério. Comigo nunca aconteceu que meus gatos são... morta. Nossa, eu imagino. Comigo nunca aconteceu que meus gatos são gatos de condomínio. Então não acontece. Eles, no máximo que vai trazer é uma baratinha morta. É complicado. Mas eu acho que nesse caso aí tá mais pra rever a estrutura da casa, chamar alguém. Chamar um encanador, um padre, né? Chamar de tudo. Exato. Alguma coisa vai dar certo. Bom, vamos pro caso Não Tinha Ninguém. Oi meninas, oi Nats. Primeiramente, parabéns pelo trabalho de vocês. Acompanho desde o finalzinho de 2019, quando nem o primeiro episódio tinha saído. E posso dizer com certeza que vocês têm um dos melhores podcasts desse Brasil. Obrigada, que fofinho. Acho que eu não tenho nome. Tá. Ela não deu, né? Quando a pessoa não dá o nome, eu não coloco, porque eu sempre fico com medo de a pessoa não querer que... Né? Enfim. Meu caso aconteceu há um tempão e eu não vim contar antes porque eu achava ele meio pequeno. Mas aconteceu algo recentemente que me fez parar para lembrar disso depois de anos. Aconteceu quando eu era bem novinho, 7 ou 8 anos, e acredito que é por isso que dizem que crianças tendem a ser sensitivas. E eu estava de mudança para uma casa nova lá no Mato Grosso. Não íamos nos mudar para uma casa nova e sim construir uma, gente. Tá muita construção de casa hoje. Ai, meu Deus, meu sonho indo por água abaixo em um único podcast. Você tem vontade de construir uma casa? Agora não mais. Tá louca. Depois desse episódio. Vamos lá. Não íamos nos mudar para uma casa e sim construir uma. Meu pai e alguns amigos dele da igreja, que eram pedreiros, se juntaram para realizar o projeto. E nesse meio tempo, o resto da minha família, eu, minha mãe e minha irmã, morava na casa da minha avó, que era ali perto. Um dia, bem de tarde, minha mãe tinha feito biscoito de polvilho e me pediu para ir levar para o pessoal da construção comer. Como eu disse, era bem de tarde e tinham poucos homens lá. A maioria já tinha ido embora. O lugar não era só um terreno, sem nada assim. A casa já tinha sido iniciada há um tempo, então o chão estava pronto e algumas paredes já estavam erguidas. Eu não faço ideia de como funciona o planejamento de uma construção de uma casa, mas eu imagino que eles estavam 50%. Bom, bastante. Quando eu cheguei, todos eles se juntaram numa barraca que tinha erguido na frente do terreno para poder comer. Nisso, eu ouço um barulho de serrote muito alto e contei para o meu pai. Ele disse que podia ter restado algum homem lá dentro da casa, que era para eu ir chamar. Só que quando eu olhei para lá, eu vi um vulto passando por trás de uma parede e fui lá em direção a ele. Socorro. Meu Deus. Mas quando eu cheguei lá, não tinha ninguém, em nenhum canto. Voltei e contei para o meu pai, e ele disse que eu tinha visto Jesus e que aquilo era sinal de que Deus estava conosco e que daria tudo certo na construção da casa. Tipo uma bênção. Uma ótima maneira de acalmar a criança. Nossa, gente. Não sei se eu ia ficar com mais medo. Esqueci isso por muito tempo. De vez em quando lembrava, mas nunca toquei no assunto. Não me considero religioso, então me indagava o que realmente eu tinha visto. Até que hoje, muitos anos depois, quando me sentei no quarto para assistir o episódio de Casos Bizarros que vocês gravaram com a Bel, eu vim pôr a culpa na gente. Algo estranho aconteceu. Eu estava sozinha em casa e no meu quintal tem uma edícula embutida que serve de despensa e fica um pouco atrás do meu quarto, mas não é ligado diretamente. Quando chegou no caso Xogalinha, eu comecei a ouvir um barulho de serrote muito, muito alto vindo da despensa. Isso me assustou muito, mas decidi fingir que nada aconteceu. Pois eu podia ter me confundido, mas o som não parava. Então,
Abri a porta de casa e fui em direção à edícula, com o cu na mão. E antes de entrar, eu vi um som diferente, como se alguém estivesse correndo por cima de latinhas. E quando eu acendi a luz, não tinha nada nem ninguém. Procurei por tudo e até achei uma barata morta. Bizarro porque isso acabou de acontecer, então está muito fresco na minha memória ainda. Não faço ideia do que aconteceu. Obrigado por lerem. Gente, o mesmo som que eu ouvi quando era criança. O mesmo som. Que horror. Mas será que é na casa que ele mora agora, é isso? Porque o pai dele tava construindo, né? Deve ser, né? Será que ele explica? Porque ele fala assim... voltei pro meu pai, contei... Eu acho que é, porque ele comentou que ele tá no quarto. Meu E ele Deus. não falou que é uma casa diferente, né? Então deve ser a mesma. Seja o que for, está lá até hoje. Não foi embora. E é muito engraçado, porque às vezes, quando a gente trabalha também com áudios, né? Principalmente nos casos bizarros, casos que a gente traz mais de uma pessoa, a gente, né, faz a mixagem desses áudios e acontece, às vezes, de uma coisa acabar escapando. E as pessoas adoram ouvir, tipo assim, nossa, na minutagem tal uma pessoa falou. Ai, credo! E tipo, não tem nada a ver, sabe? Tipo, é só alguma coisa, algum resquício de um áudio, alguma coisa do tipo. Eu gravei recentemente com a Mac e as pessoas ficam falando que tem uma minutagem que dá pra ouvir a voz de um homem. E sou eu falando. É muito engraçado. Eu não sei explicar. Sabe quando a Tata Werneck fala e ela não mexe a boca? Uhum. Eu realmente não mexi a boca, porque eu fui olhar na câmera. Parece que não sou eu falando, mas era eu falando. E aí, eu não sei se teve algum tipo de lag, assim, entre a câmera, entre a imagem e o som. Então, realmente é uma voz um pouco mais grave, mas era eu falando. Gente. E aí, é muito engraçado que um monte de gente falando assim, tem um homem falando aqui no meu... Gente, sou eu. Então, gente, antes de vocês começarem a ouvir vozes aqui, calma. Que às vezes pode dar alguma treta, mas até hoje... E se vocês ouvirem, não me contem, por favor. Não conta pra tô gente. Tranquila. Que a gente não quer saber. Tô tranquilíssima de saber. Tô bem de boa. Bora. Próximo caso aqui é curtinho também. Mas eu acho que esses são os mais assustadores, sabia? Que é aquele que você tá assim de boa, de repente você fala, meu Deus. Parece que você não tava esperando, né? Exato. A Thaís lá no BBB, que virou meme. Ela rachando o bico, aí do nada ela parece do que nada viu... ela começa a refletir. Exato. O nome do relato é Silêncio que o Demônio está cansado. Nossa senhora. Desculpa, vou ler de novo, porque eu dei risada. Silêncio que o Demônio está cansado. Título da Mabê. Meu nome é Ana. O caso que eu vou contar aconteceu há muito tempo e eu não estava presente, mas como só pessoas nas quais eu confio estavam lá e me contaram muitos anos depois, eu acredito bastante nessa história. Bom, se você acredita, então eu acredito também, Ana. No final da década de 90... Olha lá, tá vendo? Ai, não. Olha lá, tudo. Tudo aconteceu nos anos 90. Minha avó morava numa casa na zona norte do Rio de Janeiro. Ela já tinha muitas netas na época e minhas primas costumavam passar a noite lá. Um dia, minha avó e 3 das minhas primas estavam deitadas no mesmo quarto, prontas para dormir, e estavam discutindo sobre quem iria levantar para apagar a luz. Nossa, nunca sou eu. Eu nunca quero levantar para apagar a luz. Algum tempo depois da discussão começar, a luz apagou sozinha e elas ouviram um shhh. Ninguém conseguiu dormir naquela noite. Mano! Gente. Eu nunca mais ia dormir na vida se eu estivesse lá. Não, eu já não vou dormir hoje. É isso. Cara, então, do nada, silêncio e alguém fez shhh. Nossa. Eu ficaria apavorada. Eu acho que essa seria uma situação que eu iria embora da casa, na mesma hora. Falar, bom, então não. é isso, né? Vou fazer silêncio, mas vou embora. Mas você iria sozinha? Não, eu ia cantar todas as primas e obrigar todo mundo a ir. Porque isso que é foda, né? Quando você tá com medo, você nunca quer enfrentar aquilo sozinha, assim. Você quer, tipo, levar outra pessoa junto com você. Não, eu não vou lá, então vem comigo e a gente vai embora. Eu lembro muito assim... Cara, eu era muito medrosa, mas muito medrosa.
Eu sou medrosa ainda. As pessoas falam que eu ouço os casos, que eu dou risada e tal. É que, eu dou risada porque não aconteceu comigo, entendeu? Se tivesse acontecido comigo, eu não tava dando risada. Mas, assim, coisas que não aconteceram comigo, que eu não tô envolvida, sei lá, não tá. Eu consigo ler e ficar super tranquila. Claro, tem umas histórias que me arrepiam mais, umas histórias que mexem mais comigo, mas, de forma geral, não foi comigo, tô ok. Mas a gente tem medo, imagina, eu fico apavorada vendo essas coisas assim. Eu só não tenho esse medo, tipo, necessariamente à noite. Tipo, eu posso ler de dia ou à tarde e ainda assim ter medo, sabe? Então. Não tem hora pra ficar com medo. Não tem hora, assim. Qualquer horário pra mim eu fico com Ai, medo. não, eu adoro filme de terror, adoro true crime, essas coisas, mas eu evito a noite. Eu acho que a noite tem uma coisa mais sombria, assim. Sim. Não tanto pelo escuro, mas acho que pelo silêncio. É. Sabe? Aí é no É silêncio aquela sensação que você... de ser observado, né? E é no silêncio que você fica ouvindo coisinhas, assim, Sim. e tal. Nossa senhora, credo. E eu mudei faz pouco tempo pra esse apartamento, né? Eu mudei faz 1 mês e meio, mais ou menos. Então, você ainda não acostumou com... Você vai ter isso agora, né? Você não acostumou com todos os barulhos em volta daí, do próprio apartamento, do prédio em si. Então, isso é uma coisa muito louca, porque nas primeiras semanas, eu lembro que eu ficava ouvindo um barulho muito bizarro. Eu falava assim, meu Deus, que merda é essa? Não sei o quê. E aí, que era uma obra que tava rolando, e aí eles começavam muito de manhã. Então, é umas coisas que você vai acostumando, assim. Mas até acostumar dá um pavor mesmo, né? De não saber de onde que vem. Ai, credo. Ó, um gato aqui, aparecendo. Eu amo, os gatos sempre estão invadindo. Qual que é? Quem O que é espaço, olha aí. Esse é o Samuel, a Olivia é mais educada. Ela tá ali embaixo, quietinha, ouvindo. Ela que é a julgante, né? Os dois são, na verdade. Os dois? São. O Samuel mais julga mesmo. Ele não ajuda tanto, não. Vou falar na cara dele. Lindo. Olha, a minha história completa um pouco a sua, porque se chama Festa no Quarto. O demônio não ia gostar. O demônio ia ficar putíssimo. Oi, meninas, tudo bem com vocês? Meu nome é Lívia, sou do Rio de Janeiro. Olha. Será que é a mesma casa? Ah. O nome da menina era Lívia, não, né? Não, ela só era do Rio de Janeiro, chamava Ana. Tá. Eu já tô assim, gente, socorro. Meu nome é Lívia, sou do Rio de Janeiro e o meu caso bizarro se passa aqui, na casa em que eu ainda moro. Relatos de Mas casas o tenso hoje. mesmo ocorreu nos últimos anos da década de 90. 90. Para contextualizar, os meus pais compraram nosso apartamento em 97, quando eu tinha 1 ano e o meu irmão tinha 4. Não lembro muito dessa época, obviamente, mas lembro que eu era muito medrosa quando era pequena, entre 3 e 5 anos. E eu tinha medo de tudo, especialmente do escuro, assim como meu irmão. No corredor do nosso apartamento tinha uma luz azul para dar uma aliviada no escuro, especialmente se a gente acordasse de noite. Até aí tudo bem. O famoso, né? Acontece que eu ouvia barulhos durante a noite. Parecia a cadeira da mesa sendo arrastada ou batidas, ou alguns esbarrões imóveis. Às vezes achava que era a porta da geladeira abrindo, ou a persiana sacudindo como se tivesse alguém mexendo nela. Não ouvia todo dia, mas ouvia com certa frequência ao longo de vários anos. Até uns 9 ou 10 anos ainda ouvia essas coisas. Lembro também que no meu quarto, quando eu não estava de olhos fechados durante a noite, eu conseguia ver ele sendo engolido em mais escuridão. Sem falar dos barulhos bizarros que eu ouvia no andar de cima. Bom, até agora já está terrível, né? Sim. Até aí não está mais tudo bem. Não está, mas tudo bem. Eis que quando eu era criança, sempre falavam que medo de escuro era bobeira, que passava. Então as coisas que eu ouvia, eu acabava achando que era realmente a mesma coisa. Então eu comecei a criar desculpas para mim mesma. Ah, meus pais devem ter passado por ali. Esses vizinhos têm muitos gatos, deve ser eles correndo de noite. Dane-se que parece que acabaram de quebrar uma coleção de vasos em efeito dominó. Isso foi muito específico, isso. Então passei todos esses anos me cagando de medo, mas sobrevivi. Corta para 2020, eu aos 24 anos, pandemia. Conversando com a minha mãe sobre alguma coisa, ela comenta que logo que a gente mudou pra cá,
Um dia ela acordou com alguém gritando no ouvido dela, maldita. Mas quando ela abriu os olhos, não tinha ninguém lá. Também disse que eu e meu irmão vivíamos seguindo ela pela casa e ela percebia que estávamos com medo, que achava que a gente via coisas e tal. Fazia aquele papel de mãe, né? Tá tudo bem, não tem nada ali. E ela diz depois de ter acordado com um grito no ouvido dela de uma pessoa que não conseguia ver. Até quase 7 anos eu dormi no quarto do meu irmão, mas quando passei a dormir no meu quarto, ele reclamou com a minha mãe porque ele não queria dormir sozinho. Cara, eu não tenho irmão, mas eu acho que eu ia muito sofrer isso, sabe? Tipo... Nossa, mas normalmente é o contrário. Você não vê a hora dos seus pais melhorarem de vida pra cada um ter seu quartinho. Mas eu acho que é por causa de assombração, né? Mas eu acho que numa casa dessa, talvez eu reclamasse também. Bom, com tudo isso, minha mãe ficou incomodada com nossa versão a ficar sozinhos, com os gritos e afins. E falou com meu pai, que é espírita, e no centro indicaram que ele colocasse um copo d'água debaixo das nossas camas e rezasse não sei o que para passar. Dito e feito, minha mãe fala que as coisas melhoraram e realmente não escuto mais tantos barulhos na casa. O que eu fiquei realmente encucada com essa história é que eu ainda durmo no mesmo quarto e é o inferno, pois toda a iluminação do jardim e da piscina do condomínio entram aqui e dá para distinguir imagens impressas. Como eu via meu quarto ficando cada vez mais escuro se aqui é tão claro? Depois desse trauma atrasado que minha mãe jogou em mim, lembrei que já bem mais velha, com uns 15 anos, teve um episódio que, voltando pro meu quarto, eu vi várias pessoas dançando. Sendo que eu só saí pra pegar água. Ah, mas acho que é ok, vai, tá dançando. Nossa, que horror! Eu acho que é mais assustador ainda. Se estivessem ainda. Sentados numa mesa esperando eu chegar, sabe? Eu ia ficar meio apavorada. Então, mas eu não sei. Não, eu tenho uma coisa que eu não sei explicar, que eu tenho mais medo de coisa estranha, sabe? Porque, tipo, as pessoas sentadas te olhando é muito óbvio. Eu acho que eu ia chegar e ia começar a rir de nervoso. Tipo, vocês estão olhando o quê? O que vocês querem, caralho? Agora, você chega num lugar e tem pessoas dançando. Sabe aquela coisa, é o medo do bizarro? Sim. Eu tenho muito mais medo dessas coisas bizarras. Assim, é verdade. Né? Pensando bem, é mais assustador mesmo. Vamos lá. Bom, fui sair pra beber água porque estava cansada. Óbvio que eu fiquei completamente apavorada. Fui pra sala com o coração na boca e falei pro meu pai, tem alguém no meu quarto, quase rindo de desespero. Eu pensei que eu estava ficando maluca. E, aliás, moramos num condomínio fechado, no 3º andar. Não tem nenhuma construção perto, pois é um terreno irregular. Então, era impossível ter alguém ali. Meu pai foi e realmente não tinha nada, mas eu também não conseguia mais ver. Assim, até 2020, eu achava que tudo isso era meio que bobeira minha. Vi, mas não vi. Mente pregando peça, sabe? Mas quando eu soube que a minha mãe ouviu alguém, me fez dar 100% de credibilidade para tudo que eu já experienciei. Para fechar com chave de ouro, lá em 2010, meu pai disse que avisaram no centro que eu e ele tínhamos uma mediunidade acima da média. E minha mãe descobriu que uma pessoa que morou aqui uns 10 anos antes da gente mudar saiu a contragosto porque não renovaram o aluguel e que ele ficou muito mal com isso. Deu a entender que rolou uma depressão e pouco depois de mudarmos, o cara morreu. Minha mãe acha que era ele que gritou no ouvido dela. Bom, gente, é isso. Vivo num apartamento assombrado desde que eu me lembro por gente. Aquele mantra que a Carol comentou no especial do Halloween me define demais. Se tem alguém aí, desculpa, não posso te ajudar. Essa é minha casa, vai embora, por favor. E no fundo, tô pedindo pra minha avó e meus avós já falecidos que eles cuidem de mim. Desculpa se ficou enorme, mas achei digno entrar no quadro de vocês. Amo o trabalho de vocês. Continue incríveis. Beijinhos. Gente. Não, assim, na primeira coisa que acontecesse, ela até que tá aguentando bastante. Não, e sabe o que é muito louco? Quando as pessoas mandam esses casos e elas falam, tipo... aconteceu uma coisa muito bizarra. Na casa que eu moro até hoje. É muito bom. É muito. Porque, tipo... O que você pode falar pra pessoa? Aconteceu a coisa mais assustadora do mundo. E a pessoa, não, eu moro na casa até hoje. Até aí tudo bem. Até aí tudo Deus. Bem. Bom, eu tô chocada com as pessoas dançando. Talvez eu sonhe com isso. Espero que não.
O caso 4, o meu caso 4, né? É o Justiça para Dona Itália. Vamos lá. Vou dividir uma história que aconteceu com essa operander aqui que vos fala. Quando eu era criança e tinha 10 anos, meus pais, meu irmão e eu viajamos para uma pequena cidade de águas termais chamada Piratuba, no interior de Santa Catarina. Lá pelo segundo dia, fizemos um tour pela cidade e compramos pão de uma senhorinha muito simpática que vendia produtos caseiros em uma pequena tenda anexa a uma casinha muito simples de madeira. Até aí, tudo bem. Tô gostando, esse aqui tá bem ilustrado, tô imaginando aqui todas as coisas. Quando chegou a noite, meus pais dizem que eu adormeci vendo televisão ao lado deles e do nada me levantei falando com uma voz forte e grossa, com sotaque italiano e com um olhar muito alterado. Meu Deus. Gente. Eu falava uma mistura de português e italiano. Chorava muito e pedia que fizessem justiça para a Itália. Nossa Senhora. Se ela não fosse criança, eu ia falar que ela tava bêbada. Era o que eu mais repetia, justiça para a Itália. Meus pais contam que foi muito assustador. Gente, vou falar uma coisa pra vocês, eu tenho muito medo de gente sonâmbula. Muito medo. Não sei se eu deveria. Amiga, eu morro de medo. Meu irmão era também. Agora ele não é mais, sei lá o que aconteceu. Quando ele era criança, ele começava a rachar o bico. Tipo, rir muito de madrugada. Era horrível. Era horrível. A minha mãe colocava porque, tipo, uma das casas que a gente morou, os quartos ficavam no andar de cima. E aí minha mãe colocava o sofá na escada pra eu não descer. Enquanto tava sonâmbula. Mas eu já, tipo, hoje também é bem menos, mas eu já fiz coisas assim, do tipo, um dia eu acordei, dei a volta assim no quarto, abaixei a calcinha e comecei a fazer xixi no chão. Eu era criança. Meu Deus, que Mas, tipo assim, umas medo. coisas muito bizarras, sabe? O meu irmão tipo... já fez xixi no lixo do meu quarto. Coitado. E eu não sabia que ele tava sonâmbulo. Eu pensei que ele tava viajando. E você não pode acordar, né, sonâmbulo? Eu acordei ele. Acho que ele quase morreu nesse dia. Tem toda uma treta, mas é assustador mesmo. Eu fico pensando, mas eu sou... Teve uma vez também que eu também era criança, dormi na casa de uma amiga minha, sonâmbula. Ela acordou de madrugada, abriu a porta do guarda-roupa e começou a brigar comigo, como se eu fosse a porta do guarda-roupa. E eu ouvindo tudo, ela falou tudo na minha cara. Caramba! Foi medonho, mas foi isso. Nossa, eu ia ficar apavorada. Bom, então ela repetia, justiça para a Itália. Naquela hora, meus pais começaram a rezar todas as orações que lembravam, e meu pai, até então cético, pediu ao que ele pensou ser um espírito demoníaco que fosse encaminhado para o centro espírita, algo assim. Do nada eu voltei a dormir. Nessa hora, ninguém é cético, né, gente? Ninguém. Não dá? No dia seguinte, minha avó, que trabalhava como médium em um centro kardecista, ligou para o meu pai e contou que durante a sessão na noite anterior haviam orientado um espírito de um senhor italiano cuja esposa, viúva, morava na cidade onde estávamos. Gente do céu. Ela ligou porque achou uma grande coincidência. Meu pai conta que ficou arrepiado. Não sei muito bem como, mas naquele mesmo dia descobriu que a senhora de quem compramos o pão chamava-se Itália e que ela e seu esposo eram proprietários das terras onde a maior parte dos hotéis foram construídos, que as termas foram desapropriadas e que ele faleceu aguardando uma batalha judicial para que houvesse uma remuneração mais justa pelas terras desapropriadas. Meu Deus! E que quando o espírito que entrou em mim pedia justiça para a Itália, ele era o marido dela, que não sossegou após a morte, atormentado por essa situação. É real, isso aconteceu com a gente e nunca mais esquecemos. Tiramos até foto no dia seguinte com a dona Itália, segurando a foto do marido falecido. Beijos e adoro o podcast de vocês. Gente, eu nunca ouvi uma história que fizesse tanto sentido. Muito, né? Tipo, ele tava lá esperando, não teve e tá atormentado. Acho que faz um pouco de sentido, assim, pelo fato de que, sei lá, isso é muito real, assim, sabe? De ter uma terra desapropriada e o cara morrer sem resolver judicialmente. Nossa, aí não descansa nunca mais, real. Foda. Meu Deus, eu queria saber se a dona Itália conseguiu justiça.
Faz tempo, né, Ai, pelo que vou ela ter que contou. pesquisar, Fiquei curiosa também. Eu amei Dona Itália. Achei chique. Chiques. Bom, o meu último caso bizarro, é a moça polva no teto. Ai, meu Deus, já tô imaginando. Oi, Mabê e Nanates, como vão? Olá. O caso que eu vou contar é um pouco extenso, mas tem um brinde, você pode dar o título que quiser. Eu já dei, como vocês viram. Eu morava com meu pai, madrasta e irmão, mais novo, em um sobrado em um bairro afastado. Meu irmão se queixava constantemente de uma mulher que conversava com ele durante a noite e não deixava ele dormir. E na época vivia indo pro meu quarto no meio da noite, pois estava com medo. A história a seguir aconteceu em uma noite em que minha madrasta estava viajando, então estávamos apenas os 3 em casa. Decidimos dormir juntos na cama do meu pai. Meu irmão no meio, eu do lado esquerdo, próximo à porta, e meu pai do outro lado, perto da janela. Estávamos os 3 dormindo quando meu pai começou a fazer uns barulhos estranhos. Eu acendi a luz do abajur e me deparei com uma cena muito assustadora. Meu pai, um homem com 50 anos, todo mijado, paralisado e com os olhos arregalados. Ele soltava grunhidos com a boca fechada e estava em pânico. Gente, me arrepiei toda só de ler. Meu irmão acordou com barulho e no mesmo instante começou a chorar. Eu não sabia o que fazer, acendi a luz do quarto e não vi nada demais. Foi quando meu irmão gritou que tinha uma moça polvo grudada no teto e que ela estava olhando para ele. Peguei o meu irmão... Não, que você olhou pro teto. Acabou. É isso. Peguei o meu irmão e saí correndo, tá? Me perdi aqui, do quarto. Isso tudo aconteceu num período de tempo super curto, mas parecia uma eternidade. Depois de alguns minutos, meu pai chegou correndo na sala e fomos de carro pra casa de um amigo dele. Olá, agora finalmente uma história que a pessoa Tá vê uma coisa vendo? bizarra A pessoa e sai vaza. correndo e foge. E o pai ainda, quer dizer, o adulto. Lá ele contou o que aconteceu. Parece que ele acordou paralisado e viu, com a luz que entrava pela janela, uma mulher com tentáculos em cima da cama, olhando pra ele. Gente, a mesma visão do filho. Foi quando ele começou a fazer uns barulhos. Parece que quando eu acendi a luz do abajur, ela começou a falar em uma língua estranha e tentou encostar no meu irmão. Foi quando ele acordou e viu a mesma cena. Eu nunca vi meu pai tão assustado. No dia seguinte, foi super difícil voltar pra casa. Passamos o dia todo apavorados. Fora o pavor que foi limpar a cama mijada. Bom, é isso. Obrigado pelo trabalho incrível. Por vezes ouço os episódios 2 vezes. Acho o podcast tudo de maravilhoso. Então, Gente, eu acho que o que mais deixa essas histórias tensas é quando mais de uma pessoa vê. Sim. A mesma coisa, né? A mesma coisa, exato. Sim. Isso é um negócio que acabou pra mim, né? Quando uma pessoa só vê, tipo, beleza, a pessoa tá, né? É a mente pregando peça. Você pode criar as suas desculpas. Mas quando 2 pessoas veem, você vai falar o quê? Nossa. E eu tenho um certo medinho, assim. Sabe quando você entra num lugar que você fica meio tenso? Tem gente que olha atrás da porta, tem gente que tem medo de olhar no espelho, né? Eu fico com uma brisa de olhar pro teto, porque eu também já vi muito filme que aí, tipo, tá tudo bem, aí corta a cena, tem uma coisa no teto, sabe? Sim. Tem um bicho pendurado no teto. Ai, Babadook. Credo. Não, ai, é desesperador. Eu fico desesperada com o teto também. Mas acho que o meu rolê, assim, eu acho que é, tipo assim, ter uma cabeça, tipo, eu olhar pra uma janela e aparecer uma cabeça. Ai, sabe? credo. É isso que me dá medo. Tipo, nunca aconteceu. Mas é isso que me dá medo, entendeu? E, tipo, eu moro num apartamento alto. Se aparecer uma cabeça, eu vou cair morta no chão. Porque não tem... Vai ser o quê? Um homem voando, né? Não tem... Nossa, eu nunca vou esquecer quando eu trabalhava... Faz muito tempo. Eu trabalhava numa empresa de tecnologia e tal. Quando eu comecei a trabalhar com mídias sociais, era estagiária. E estavam limpando a janela dos prédios. Então, os caras estavam com aqueles... Tipo, eu não sei como explicar, mas os caras ficam super pendurados mesmo, numa altura muito grande.
Só que eles não avisaram. E então eu tava arrumando assim. Aí Trabalhando apareceu normal. uma cabeça. Do nada apareceu um ser humano, assim, sabe? Fazendo assim na janela. Eu quase caí morta. Eu lembro de eu levantei gritando, assim. E o cara ficou super assustado. Imagina. Ainda bem que ele tá preso. Imagina se eu ainda mato o homem de susto, assim. Eu já ia ficar apavorada. Mas eu falei assim, gente, como é que você não avisa? Tipo, é um prédio alto. Do nada você vê um homem, sabe, limpando a janela. Como isso não pode ser um aviso? Eu lembro que eu fiquei muito puta, assim. Eu briguei muito naquele dia. Falei, gente, vocês têm que avisar. As pessoas podem ter medo. As pessoas podem surtar. Ai, bem por aí. Mas é foda. O seu medo é teto, então. Não sei dizer se o meu medo é teto, mas é onde eu olho pra saber se tem alguma coisa estranha acontecendo, sabe? Não é embaixo da cama, não é atrás da porta. Espelho eu também fico meio assim, putz, será que se eu olhar no espelho vai ter alguma coisa atrás? Sabe? Será que se eu olhar pro teto vai ter alguma coisa? Será que se eu olhar na janela, igual você falou, vai ter uma cabeça? Ai, Deus. Bom, vamos agora pra o meu caso 5. Esse é o último, né? Isso. E aí depois eu vou contar o meu caso. Isso. Caso 5, a brincadeira do compasso. Já começa com esse, desculpa, mas já começa com esse título, você já não quer mais ouvir, né? Assim... Gente, a brincadeira do compasso já não dá. A brincadeira do compasso é um dos muitos erros que eu cometi na minha vida. Sim. Foi fazer a brincadeira do compasso. Meu, eu lembro, eu já fiz a do compasso, já fiz a do copo. E os meus pais não são muito assim, eles não ligam muito pra essas coisas e tal. E aí eu lembro que um dia eu comentei com meu pai que eu tinha feito a brincadeira do copo e ele ficou bravo de verdade. Ele falou, meu, não faz isso. Tipo assim, independente de ser verdade, se é mentira, tipo assim, vai não que mexe. É verdade, sabe? Não mexe. Ficou bravo. Bom, olá meninas, como estão? Espero que bem. Tava bem até ler seu título, né? Vamos lá. O modus operandi já tem um lugar especial em meu coração. Amo a forma como vocês narram os casos. Bem, o que vou contar aconteceu há muitos anos atrás. Eu tinha uns 12 a 13 anos e quando estávamos de férias, eu e meu irmão, que era um ano mais velho, íamos brincar toda a tarde na casa do nosso melhor amigo, que morava no condomínio vizinho. Pois bem, certa tarde estava bem chuvosa e nós três estávamos sozinhos na casa desse meu amigo, que vou chamar de Pedro. Inventamos de brincar aquela brincadeira do compasso. Ai, meu Deus. Estamos sem nada pra fazer, vamos invocar o espírito, né, gente? Vamos, estamos assim entediados, por que não? Moro numa cidade do interior pernambucano, então levávamos bem a sério todas as histórias e lendas que ouvíamos. Começamos a brincar no terraço e perguntamos se estávamos sozinhos ali na casa. O compasso girou e apontou para a resposta. Não. Vale ressaltar que a casa desse nosso amigo de infância tinha castanhas de cajus penduradas nas grades ao redor da casa. Ai, que delícia! Como forma de proteção. Ai, credo. Não, eu não ia proteger nada, porque eu ia só comer, sabe? De certa forma, o pai dele era espírita ou algo assim. Seguimos com as perguntas, e muitas delas foram sem sentido ou apenas zoação. Mas lembro como se fosse hoje que, ao pedirmos algum sinal de que estávamos sendo observados, um jumento berrou loucamente por alguns minutos. Gente, que Ok. Ficamos assustados e, para não dar muita atenção ao que aconteceu por longos minutos, lembrando que estávamos sozinhos em casa, perguntamos se alguém iria morrer. Gente, não! Gente, vocês já escolheram o caminho errado. Que susto! Você ouviu isso? Ouvi! Foi a Siri do meu celular. Gente, eu quase caí morta. Agora sim, gente, tem uma voz estranha. Agora realmente, não... Gente, que susto! Eu ouvi, eu pensei que era alguém que tava aí na sua casa, sei lá. Não, eu espero que não tenha ninguém aqui, porque eu tô sozinha. Gente, sério, eu fiquei... Foi apenas a Siri. Isso que é foda, a tecnologia, né? Ela vai matar a gente. Não, gente, mas é tenso mesmo. A Siri do nada dá umas... A Alexa também do nada está de boa. Nossa. Ela dá um berro. Você viu já aquele problema que tava dando, acho que ano passado, retrasado? Foi lá na gringa, assim, que algumas Alexas começavam a rir do nada.
Gente, Não. se a minha Alexa começa a rir, depois eu vou te mandar o link, começava a rir. Então, tipo assim, tá do nada, assim, você tá, né, assistindo alguma coisa, a Alexa começa a rir. Gente, eu juro por Deus, eu pego minhas coisas, eu nunca mais volto pra minha casa. Eu também, eu passo a escritura da casa pro nome da Alexa e fica por isso mesmo. É sua, você ganhou o direito de morar aqui. Eu até pago o aluguel, mas Pelo fica aí. amor. Bom, aí a menina perguntou se alguém ia morrer, né? Porque, né, tava muito curiosa a respeito. O compasso apontou para a resposta. Sim. E daí a coisa já tinha ficado séria demais. Perguntamos se o Pedro estava conduzindo o compasso, mas ele estava tão assustado quanto eu e meu irmão. A tarde estava caindo e onde estávamos já estava... Oh, meu Deus, tô nervosa. A tarde estava caindo e onde estávamos já ficava escuro. Mas como criança não se contenta com pouco, gente, perguntamos se conhecíamos quem iria morrer. Porque senão vai morrer alguém? Vai, tipo, toda hora morre alguém. Bom... Mais uma vez, o compasso deu a resposta. Sim. Largamos o compasso e corremos do local onde estávamos e fomos para a cozinha. Comemos alguma coisa. Gente, como assim? Comemos alguma coisa, tá de boa? Tipo, eu ia pegar uma faca, sei lá. Comemos alguma coisa e logo depois já estávamos brincando. Ai, criança também, né? Tipo assim. Esquece. De alguma forma, esquecemos o que tinha acontecido. No entanto, no dia seguinte, ficamos sabendo que a vizinha desse meu amigo, havíamos apenas aos finais de semana, havia falecido em um acidente de carro no fim da última tarde. A mesma tarde em que estávamos brincando com o compasso. Pode ter sido uma coincidência ou a memória me pregando alguma peça, pois eu já tenho 26 anos. Mas lembro que isso ficou tão marcado em mim que contava aos meus colegas de escola, mas ninguém acreditava. É bizarro? Demais. Depois desse dia, nunca mais brincamos com qualquer maldito compasso. É essa história que tenho pra contar. Abraços, meninas. Adoro o trabalho de vocês. Gente, sério. É o que a gente fala, né? Pede. Não façam o teste do polígrafo e não brinquem com compasso. Gente, não brinquem de compasso nunca, em hipótese. Nem brincadeira do copo, sabe? Ai, não acredito. Então não acredita. Pra que testar? Não, e vai perguntar o quê? Tipo, vai perguntar quem que vai morrer? Eu não quero saber quem que vai morrer. Pelo amor de Deus. Nossa, eu ia ficar apavorada. Mas é uma coisa muito que toda criança já fez, né? Impressionante. Então, e eu não sei dizer quem que introduziu isso na minha vida. Se foi algum coleguinha, se foi alguém na minha família. Mas parece que é uma coisa que é do conhecimento de todos. É a brincadeira do compasso. Sim. Eu lembro bem, assim, de eu brincar com as minhas amigas. A gente tava sozinha na casa delas. Não, às vezes brincava na aula. Tipo, assim, tô de boa, a gente vai conversar com o demônio. Prova de matemática ou conversar com o demônio? Ai, credo. Ai, nossa, tenso. Bom, vamos então pro seu caso bizarro. Vamos lá. Qual que é o título dele? A Mulher de Branco de Paraguaçu. Nossa, já amei. Já amei. Assim como a Lagoa dos Patos, toda cidade tem a sua mulher de branco. Sim, exato. Que é sempre um fantasma, é sempre uma lenda, então eu já curti. Só que assim, normalmente esses causos de cidade pequena, pelo menos os que eu conheço assim, são umas coisas tipo, aquela mulher que morava na esquina da casa da avó, aquela mulher, aquele homem que não sei o quê. E não é com pessoas próximas, né? Tipo, são causos. Tinha, há muitos anos atrás, tinha uma roça sabe quem que não sei o quê. Só que esse caos, gente, aconteceu com meu pai e com a minha mãe. Então, já tem uma outra coisa. Eu também já existia, mas eu era criança e ninguém dividiu comigo porque eu era criança. Eles só usavam o ET de Varginha pra me educar mesmo. A mulher de branco, não. A minha mãe conta que quando a gente morava em Paraguaçu ainda, a gente se mudou, eu tinha uns 7 anos. E nessa época eu tinha 5. Então foi antes da gente se mudar. Ela tava amamentando meu irmão. E aí, uma amiga dela, que era vizinha nossa, chegou lá em casa, tipo, do nada, super cedo, apavorada.
falando que ela tinha visto uma mulher de branco na rua. E imagina, é cidade pequena, todo mundo sabe quem que mora nos lugares e tal. Sim. Os meus pais, inclusive, e eu também, a gente morava numa casa de esquina. Então era uma encruzilhada louca. Mas aí, tipo assim, tinha a casa dos meus pais numa esquina. Aí na casa da frente tinha uma casa gigantesca, um casão. Aí na outra esquina tinha essa amiga da minha mãe. E na outra esquina ainda tinha uma outra casa grandona. Até aí tudo bem. Então chegou essa amiga da minha mãe falando que tinha visto uma mulher de branco na rua e que ela achou muito estranho, que não sei o quê. Só que a minha mãe conta que essa amiga dela era muito engraçada, sabe? Uma pessoa muito espontânea, assim, falar, sei lá, não é nada, né? Uhum. E aí começou essa fofoca no bairro. Tipo, que uma outra pessoa viu também. Aí a mãe dessa amiga da minha mãe viu também. E começaram a comentar entre eles que ninguém entendia. Porque era sempre muito cedo que ela aparecia. Não era, tipo, uma assombração que aparecia à noite, que é mais comum, né? Era, tipo assim, quando tava nascendo o sol, aparecia uma mulher toda de branco e entrava na casa, nessa casona da frente, lá da casa dos meus pais. E aí... a minha mãe, como ela amamentava o meu irmão cedinho, ela falou, bom, vou aproveitar que eu acordo cedo e vou olhar essa mulher de branco aí também. O início do filme de terror, né? Pra quê? E aí ela conta que antes ela amamentava ele assim, tipo, no quartinho. E ela falou, não, agora eu vou amamentar ele na sala pra eu poder ver. Tô falando amamentar, mas é dar de mamar, tá? Que fala lá em Paraguaçu. Ela tinha acabado de ganhar neném e ela tava dando de mamar, é assim que fala. E aí, ela nesse dia, ela abriu a janela e tal, tipo um pedacinho assim da cortina, e viu realmente uma mulher de branco passando bem cedo com um negócio branco na cabeça, assim, também segurando. E, tipo, entrou na casa e foi isso. E aí, as histórias iam aumentando, então falaram que ela atravessava a parede, que ninguém via ela sair, só via ela entrar, porque tinha isso também, não é que ela entrava e depois de tarde ela saía e beleza, ela só entrava de manhã e depois ninguém Nunca via mais aparecia. Exato. E a minha mãe é uma mulher muito elegante, muito de boa, assim, tranquila, não fica se metendo nas coisas dos outros. Mas quando ela encasqueta com uma coisa, ela é a primeira a falar, sabe? Tipo assim, ó, não gostei de tal coisa. Ó, fulano, pelo amor, não sei o quê. Então ela criou coragem e falou, não, eu vou lá perguntar. Tipo, não é possível. Porque já tava, sabe, meu pai tava duvidando, Gente, daí ela acordou ele. É muito plot de filme de terror. Ela é a personagem principal que vai lá atrás do demônio. E aí ela conta que ela até acordou meu pai também um dia pra ele ver, daí ele viu também. Ela falou, não, gente, chega, eu vou lá perguntar. Aí ela foi lá, bateu na porta da mulher, esqueci o nome. Ah, não vou falar o nome também, né, que Paraguaçu é pequeno. Só saber. Bateu na porta lá da mulher e falou, dona Mabê, tá uma história que umas pessoas comentando aqui no... Vou falar com sotaque de Paraguaçu, tá? Umas pessoas comentando aqui no bairro que tem uma mulherzinha que todo dia de manhã, cedinho, toda inteirinha de branco, fica passando aqui na rua e entra dentro da tua casa. Você tem uma mulher aí que lava roupa pra senhora, né? Que trabalha aí pra senhora e tal... porque a gente queria saber, né, aqui no bairro e tal, pra gente conhecer quem que tá passando por aqui. E aí falou que a mulher ficou meio incomodada, assim, sabe? E, tipo, respondeu rápido. Não tem não. Não, mas é que assim, tá todo mundo vendo. Não tem ninguém. E aí que ela ficou em choque, assim, e tal, e falou, beleza. E aí a história foi aumentando. Então falaram que uma outra vizinha também... ficou, tipo, encasquetada com isso e foi atrás da mulher de branco de manhã. Então a mulher passou, ela foi atrás e a mulher saiu correndo. Mano, umas histórias. Deus. Que aí, assim, tem muitas hipóteses. Que poderia ser uma assombração mesmo, a primeira, né, de todas. Sim. Que era realmente uma fantasma toda vestida de branco. Tem uma outra hipótese de que ela ou o marido dela participavam de alguma religião, alguma coisa, que se vestia todo de branco e fazia alguma coisa de madrugada, e aí não podia contar porque tinha muito preconceito na cidade. E tem uma outra possibilidade de que o marido dela se vestia de mulher à noite. É muito curiosidade pequena. É muito curiosidade pequena. E vivia a vida dele como mulher de madrugada e voltava de manhã e era isso aí. Podia ser, porque daí... Por isso que você nunca vai ver a mulher sair, porque, na verdade, quando voltava, era o marido. Exato, e a mulher a mulher dele, né, ficou incomodada. Então, tipo assim, ou ela sabe, não quer falar, ou ela... Eu nem sabia.
não sei. Gente. Mas é Não, isso, o eu bafão, amo. mulher de branco de Paraguaçu. Eu amo as histórias. Realmente, a história de branco de uma dessas cidades que eu morei, Camanducaia, ela aparecia só no morro. Então você. É que o morro era muito perto de casa, assim, né? Morei numa casa que era na frente do morro. E era realmente um pasto, um pastão, assim. Inclusive, você falou do sotaque paraguaçu. É exatamente o sotaque Nossa, eu falava tão, mas tão carregado que eu já deixei um pouco o sotaque, infelizmente. Mas Você saiu de lá com eu quantos falava... anos? Então, eu saí de Itajubá com 7. Aí depois eu voltei pra Itajubá, mas eu morei em Camanducaia, morei em Bonfim, morei numa cidades bem do interior, assim. Bonfim tinha 1.000 habitantes. Nossa! E Camanducaia tinha 15.000. Ah, igual Paraguaçu. Paraguaçu tinha, tipo, 12, 15. Então, tipo, é muito pequenininho. E aí, é exatamente assim que o povo fala, assim, desse jeito meio ritmado, assim, tipo, tem uma mulher aí, não sei o Não, que. mulherzinha, tudo de branco, que entra aí em tua casa. E fala desse jeito. E eu lembro que, tanto que o jeito que eles me chamavam lá era ô Marina, ô Marina. Então, tipo, todo mundo me chamava de Marina. Era tipo, já perguntava, eu já respondia que o meu nome era Marina. Então era muito engraçado. Eu falava, nossa, muito forte que eu falava o sotaque. Mas a mulher do branco, ela aparecia no morro. Então ela era tipo uma visão de longe, assim. Não era uma coisa assim tão próxima, igual a Não mulher era de branco de tão Paraguaçu. próxima. A mulher de branco de Paraguaçu já era assim, mais Já aberta. é da rua da frente, assim, já é outra mais coisa. descontraída. Mas eu adorei. Meu Deus. Bafão, eu contei um dia num vlogão e as pessoas nunca mais me deixaram em paz. Elas vão falar, inclusive, que eu tô a mulher de branco de Paraguaçu aqui. Que eu tô de branco. Eu postei uma exatamente foto. Isso, que você tá fantasiada. Não, eu postei uma foto no Réveillon toda montada, assim, o look de Réveillon e tal. Postei, tipo assim, nossa, as pessoas vão comentar que linda, que gata. Todo mundo, a mulher de branco de Paraguaçu. Ela queria biscoito, né? E tomou a mulher de branco de Paraguaçu. Ai, Nath, obrigada de verdade por ter vindo. Ai, Foi eu tudo. amei! Muito obrigada pelo convite. Queria aproveitar e mandar um beijo pra Tainá e pra Rafa, que trabalham comigo, porque a gente sempre faz os pacotes da loja ouvindo Modus Operandi. Ah, eu amei. Um beijo pras meninas. E, enfim, se você quiser divulgar algum canal seu, seus arrobas, fique à vontade. E como você sabe, eu tenho mania de fazer esses casos aí mais vezes, então quero te chamar mais vezes, de repente, para um ao vivo aí um dia. Se você topar, fechadíssimo, já topei. E eu tenho vários causos, então pode você já me falou chamar. que você tem mais casos, então assim, a gente já vamos aproveitar. A gente pode fazer um dia se passa só dos nossos causos, que pode como somos ser. mineiras, a gente tem bastante coisa. Às vezes tem até os mesmos personagens, né? Tipo, tem a mulher de branco, o homem do saco, tem vários. É verdade, bora fazer esse rolê aí. Eu amei. O único merchan que eu vou fazer aqui, na verdade, que eu acho que é o que tem mais a ver com o público, é realmente da Darkflix. Streaming do meu pai, gente. Ele é tudo. Meu pai e o streaming são tudo. E também quero fazer propaganda dos meus vlogões, que eu também conto umas histórias lá no meu canal no YouTube, Nath Araújo. E é isso. Obrigada então, amiga. Obrigada. Até a próxima. Até.